O barro grudava nas rodas do solitário carro que cruzava a estreita estrada. A placa de entrada já havia passado pela cabeça de Levi. "Bem-vindo", ele bufou com um desprezo irônico na voz. "Até parece." O Cruzeiro do Cedro era pequeno bastante para guardar o nome dos mortos, e grande o bastante para esquecer do rosto deles. Ficava entre a lavoura, o mato e a estrada, como se tivesse sido deixada ali para vigiar a todos. No alto, a cruz da velha igreja riscava o céu cinzento antes da chuva, como um presságio. A visão dela teve um efeito quase hipnótico no motorista. Levi sempre fora religioso e ainda continuava sendo. Os problemas do seu passado não haviam mudado isso. O Cristo o observava e ele devolvia o olhar. Embaixo da igreja, a cidade seguia com suas casas baixas, seus cães, seus comércios modestos e suas famílias antigas, como se nada jamais tivesse realmente saído dali. E talvez nada tivesse saído de fato. Em quase 15 anos, a aparência da cidade continuava praticamente a mesma. A posição dos estabelecimentos, a própria arquitetura, tudo parecia parado no tempo, letárgico. Rachaduras cresciam em paredes de madeira, enquanto o limo tomava conta das fachadas das casas. Um gato preto cruzou a estrada, rosnando em resposta ao buzinar do carro de Levi. Era sua cidade, afinal de contas, o lugar em que ele nasceu, cresceu e, enfim, decepcionou. Reduziu a velocidade, agora que entrava em um ambiente rural pacato. Ele bem lembrava de como as coisas eram diferentes da cidade grande e de que os habitantes provincianos deste interior gostavam de sossego e paz, respondendo com hostilidade velada até mesmo alguém que acelera mais do que o necessário. Não era problema passar por outra vez por aqueles pontos. Em certo sentido, era um ótimo exercício nostálgico, uma anamnese, termo apropriado para descrever o que o levava de volta para casa. A lombada o tirou do transe. Não lembrava dela ali. Ao menos uma coisa na cidade era nova. Olhou para fora e entendeu a necessidade da barreira. Entrara na zona escolar. Incrivelmente, o colégio onde tinha estudado até o final do ensino médio era quase idêntico ao de suas memórias. Diferente das casas, ele ao menos tinha sido pintado recentemente. Podia ver um grupo de crianças sentadas ao redor de um formigueiro, observando os pequenos insetos caminhando. Por um momento, se lembrou dele mesmo e de seu pequeno grupo, dos companheiros, dos amores que não acabaram bem, de encrenqueiros e pés rapados, e, claro, dele. Levi desviou os olhos do pátio antes que a memória resolvesse tomar mais forma. Havia coisas que, se ganhavam contorno, fariam com que se arrependesse de ter voltado. Afinal, não tinha voltado para se lembrar. Tinha voltado porque Juliano, depois de mais de uma década de silêncio respeitoso, escrevera como se não pudesse mais esperar. Volta. O André sumiu. Achei umas coisas que você precisa ver. Tem a ver com a gente. Juliano sempre soubera escolher as palavras que não davam alternativa. A mensagem permanecia no console central do veículo desde que Levi partira da capital. Estava parado, refletindo sobre isso, enquanto o sinal estava fechado. Olhava despretensiosamente para um muro, ou melhor, para a pretensão de uma manifestação artística social, coberta de garranchos e desenhos abstratos. No centro, um único círculo incompleto parecia emoldurado pela sujeira. Levi ainda encarava aquela forma quando, de repente, foi arrancado da letargia pela visão dela. Uma mulher de cabelos castanhos, nariz proeminente e olhos verdes penetrantes. Ela o encarou. Não, não era ela. Não podia ser. Você está no interior do Paraná, idiota. Metade das mulheres deve ter esse fenótipo. Tentou se convencer. Mas olhando mais de perto, será?
Bem, deveria ser aquela outra. Levi sentiu o sangue subir para a cabeça. E podia perceber a própria pele do rosto corando e ficando quente, até que uma buzinada impaciente o fez reagir, desviando o olhar e seguindo a estrada. O caminho era o mesmo que havia feito várias e várias vezes, mas antes o fizeram nos pneus de uma velha bicicleta. Rua Acácia, número 47. A casa de madeira avermelhada e telhado colonial o saudou, junto com a figura loira e meio gorducha que estava escorada na porta, com uma xícara do que supôs ser café preto. Era um homem perto dos seus 40 anos, ou mais. Bigode, olhos pretos. Alternava entre bebericar da xícara e mexer no cinto, impaciente. Vestia uma camisa social na qual, pendurada sobre o pescoço, carregava a insígnia de delegado. Delegado Casagrande. Juliano Casagrande. Ao menos, assim ele gostava de se apresentar, imitando galãs de outrora do cinema. Levi estacionou ao lado da picape envelopada. As horas de viagem faziam o chão duro da calçada parecer oscilar conforme ele pisava. "Olha o homem aí!" saudou Juliano. Levi estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas o delegado ignorou o gesto, puxando-o para um abraço que durou alguns segundos. "Poxa, cara, que bom que você tá bem." Ele soltou, mas não sem antes bagunçar os cabelos escuros de Montenegro. "Entra aí, estamos terminando o café." "Estamos?" Levi pensou, até se lembrar. E como não perceber? A casa que antes pertencera aos pais de Juliano era um verdadeiro lar. O cheiro de pão com manteiga torrado preenchia o ar enquanto alguns brinquedos estavam espalhados perto do tapete. "Não liga pra bagunça. Você pegou a gente numa quarta-feira. Diazinho caótico." "Sinceramente, Juliano, tá melhor que o meu apartamento." Uma risada seca, sarcástica cortou o ar. Ele passou pela entrada e chegou à cozinha, onde viu uma figura alta, loira e de avental, tentando fazer o pequeno Esdras comer o café da manhã. Uma cena que lembrava, de algum modo, o velho senhor Casagrande de quando eles ainda eram crianças. Ao olhar para ele, a mulher deu um pequeno grito alegre. "Levi!" Ela disse, posicionando o prato na mesa e correndo para abraçá-lo. "Jéssica, é muito bom ver vocês." Essa proximidade calorosa sempre o deixara sem jeito. "E aí tá o pequeno Esdras? Acho que eu ainda não tinha conhecido." "Não por falta de convite." Juliano pigarreou. Um breve silêncio atravessou a sala, enquanto Levi lembrava dos 2 aniversários que ignorara nos anos anteriores. Tentava formular algum tipo de escapatória. "Bem, é que ultimamente..." "Não precisa se preocupar." Jéssica disse, lançando um fulminante olhar de esposa zangada para Juliano. "Vem, eu já estava terminando de preparar o café." Era a primeira vez em muito tempo que Levi tomava café da manhã. Sua rotina costumava variar entre pular a primeira refeição do dia ou acordar tão tarde que era mais sensato ir direto para o almoço. No fim das contas, era uma sensação agradável. O cheiro do leite fervido, a textura do pão, provavelmente recém-assado, a conversa sobre os bons e velhos tempos. É claro que eu não podia deixar barato. Juliano relembrava uma das artimanhas que tinham aprontado, contando com entusiasmo ao seu filho. Eu fui até a casa do seu tio Levi aqui e nós enchemos as botinas do moleque de pó de mico. Uma risada coletiva e sincera percorreu a mesa. Apesar de tudo, o Sr. Montenegro se lembrava com amabilidade daqueles tempos. Uma época mais simples, ele diria se fosse perguntado, em que as demandas e expectativas de uma vida adulta não passavam de mera sombra, uma ameaça futura que parecia jamais chegar. Ah, sim, eu lembro, continuou o relato. Ele ficou fulo com a gente, quase me afogou no riacho. Se não fosse o André, eu estaria... Não chegou a terminar a última palavra. André agora pairava como um fantasma. Os três se calaram, quase ao mesmo tempo, deixando o som habitual da geladeira criar um zumbido abafador no ambiente. Estaria o quê? Esdras perguntou. Esdras.
Sua mãe o repreendeu. Termina de tomar o seu café, já é quase hora de ir pra escola. Em meio aos protestos do garoto, Juliano sinalizou para que ambos saíssem de lá, apontando para as escadas. O segundo andar era um tanto mais apertado devido ao formato do telhado. Caminharam por todo o corredor em silêncio, até entrarem na última porta, um pequeno escritório. Sobre a mesa havia alguns itens que fizeram Levi continuar no espírito que estava anteriormente. Um pequeno retrato com uma foto de seu grupinho de amigos. Ele se reconheceu ali, embora na época ainda estivesse sem olheiras. Reconheceu também o jovem Juliano e seu protótipo de bigode, alvo de muitas piadas. Depois Jéssica, que ainda não tinha se livrado dos aparelhos na época. Paulo, aquele rapaz franzino que andava com eles, sempre vítima de algum valentão folgado. E, claro, André, inseparável dele. Deteve o olhar ali. Sabia quem veria se continuasse deslizando o olhar pela foto. Podia ver de relance os cabelos grandes de Simão e sabia quem estava ao lado dele. Eu acabei deixando um retrato aí. Eu gosto de olhar para a foto de vez em quando. Eu consigo imaginar o porquê. Tempos mais simples. Mas vamos logo ao caso. O que houve com o André? Eu te disse. Ele sumiu. Mas antes ele deixou isso aqui. Juliano pegou uma pasta e a abriu, colocando sobre a mesa cadernos, folhas soltas e anotações. Algumas delas eram rabiscos em forma de desenhos. Outras, anotações quase ilegíveis, como se escritas com pressa ou tremendo. Levi pegou uma das folhas que exibia um símbolo, o mesmo que vira na parede, o círculo quase completo. O que é isso aqui? Alguma facção nova na cidade? Eu gostaria de poder te responder, mas até agora isso ainda é uma incógnita. O símbolo aparece nos diários do André com bastante frequência. Ele também apareceu em pontos da cidade, pichações, galhos organizados no acostamento. De todo modo, o que houve com o André e o que está transcrito aqui é que parece que ele estava delirando. Falava de ser perseguido por uma figura sinistra, falou sobre o círculo, a necessidade dele de se fechar. Paranoia? Bom, ele pode ter fugido para alguma cidade vizinha ou para o meio do mato. Já começaram com as rondas? Não, eu acredito que não seja esse o caso. E por quê? Juliano se apoiou na beirada da mesa, cruzando os braços. O Arde, dono da situação, tinha desaparecido. Agora parecia apenas cansado, porque o André não levou o carro. Levi ergueu os olhos. Está na garagem da casa dele, chave na cozinha, carteira em cima da mesa, celular descarregado no quarto. A cama desfeita, como se ele esperasse que fosse voltar para casa em pouco tempo, entende? E a porta dos fundos aberta. Isso mudava um pouco a situação. Levi pousou a folha de volta na mesa. Ele pode ter saído a pé. De madrugada? Descalço? Descalço? Juliano puxou outra foto da pasta e entregou a ele. A imagem mostrava um chão de cimento manchado de barro. Havia pegadas, mas irregulares demais para parecer só alguém saindo correndo. Não tinha só as pegadas dele, disse Juliano. Ou, pelo menos, eu espero que não fossem só dele. Levi analisou a foto por alguns segundos, sem comentar. Você mandou periciar? Eu mandei. O laudo vai demorar. Aqui, tudo demora mesmo. Mas tem mais. Mais? Juliano puxou um caderno pequeno, de capa preta, inchado pela umidade. Colocou-o nas mãos de Levi como se fosse algo contaminado. As últimas páginas. Levi abriu. A letra de André piorava à medida que avançava. No começo, havia frases inteiras, observações sobre noites mal dormidas, sonhos, a impressão insistente de estar sendo observado da estrada. Mais adiante, a escrita se tornava um emaranhado de fragmentos, quase um arranhão do grafite sobre o papel, sem nenhuma intenção clara. Ventos nos campos de novo. Não é um homem,
Ele fica onde a lavoura abre. O círculo não está desenhado no chão. Ele está de pé. Levi parou. Isso aqui começou, mas não terminou. Juliano completou por ele. Foi por isso que eu te chamei. Levi virou a página. Havia um desenho torto, feito várias vezes por cima de si mesmo. Uma figura alta, com algo parecido com galhos ou chifres curvos acima da cabeça, quase fechando um círculo. Debaixo, a frase: "O que nós abrimos, aprendeu a ficar de pé." O silêncio entre os dois engrossou. Ele escreveu isso quando? Levi perguntou. 2 dias antes de sumir. E você acha que isso tem a ver com... Juliano fez um gesto curto, cansado, como se não quisesse dizer o nome daquilo ainda. Eu acho que o André estava com medo de alguma coisa. Eu acho que essa coisa começou muito antes de ele desaparecer. Levi ainda segurava o caderno aberto. Seus olhos voltaram, sem querer, ao desenho da figura. Por isso você falou que isso tinha a ver com a gente. Juliano assentiu. Ele citou a noite, a nossa noite. Você sabe que eu não sou um místico vulgar, Juliano. Eu sei. Não estou dizendo que haja algo de sobrenatural aqui, mas de alguma forma deve haver alguma ligação. Levi se deixou levar pelas memórias daquele momento, 20 anos atrás. Era como ver através de um véu, nublado, inacessível. Enquanto divagava, olhou pela janela e viu a neblina avançando dos montes para a cidade, como fazia todas as tardes. Ele estava de volta em casa, e havia algo lá que o aguardara adormecido durante 2 décadas. Agora, não podia mais esperar. E aí, pessoal, eu sou o narrador do vídeo e também o escritor dessa história. E se você gostou, então você pode ler a história completa lá na Amazon. O nome do livro é O Pastor dos Campos, tal qual o título do vídeo, embora talvez tenha mudado, eu ainda não me decidi exatamente. Enfim, é o meu primeiro livro, é um projeto bem grande, tem 500 páginas, com essa pegada de horror folk que eu quis transmitir com a edição, trazendo alguns temas de culpa, infância, religião, sociedade, inspirado altamente em filosofia, principalmente no autor dinamarquês Søren Kierkegaard. Você pode comprar ele, ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele de graça e deixa ele na sua lista de desejos de todo jeito. Quase sempre tem promoção e vocês às vezes conseguem pegar ele até mesmo de graça. Mas eu vou estar deixando o link aqui na descrição de todo jeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de ambientação, de atuação, de formato de vídeo. Espero que não tenha ficado nada cringe. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.